Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Tilpcast mais uma vez falando do mercado imobiliário. Eu sou o Jonas Tilp, estou aqui com... Nicolas Tilp. Muito bem, pai e filho falando do que a gente gosta de fazer, que é falar e aprender e desenvolver o mercado imobiliário, não só em Joinville e região, mas Brasil afora por enquanto, quem sabe mundo, vamos ver, né? Nicolas, hoje a gente quer falar de desenvolvimento imobiliário, que a propósito, né? O nome da Tilp é Tilp Desenvolvimento Imobiliário. Quando eu te falo essa palavra assim, desenvolvimento imobiliário, o que vem na sua cabeça? Desenvolvimento imobiliário é um negócio que a gente sempre brinca que a gente gosta de fazer, né? O que a gente gosta é realmente de desenvolver, o que a gente gosta é realmente de estar participando. E no fim, o desenvolvimento imobiliário ele envolve muitas etapas, ele tem muitos processos, mas é realmente pegar um espaço, pegar um terreno, pegar um imóvel e repensar o objetivo dele, ou pensar se ele ainda é um imóvel vazio, pensar no que pode crescer ali, no que pode estar ali, se ele é um imóvel que já existe, pensar num retrofit, pensar no que ele pode virar, quais as perspectivas para ele. E aí a gente vai numa máxima, né? Essa frase vocês podem guardar muito bem, né? Mercado imobiliário, antes de tudo, é localização, né? E qual que é a primeira coisa importante no mercado imobiliário? Localização. Qual que é a segunda coisa importante no mercado imobiliário? Localização. Qual que é a terceira coisa importante? Localização. Depois vem as outras, tá, gente? E você falou assim, para mim, um imóvel caro é aquele imóvel que não está ocupado ou que está mais mal ocupado. Faz sentido essa frase? Exatamente. Ela é muito verdade. Porque no fim a gente vê rodando cidade, rodando Joinville, rodando o estado, que a quantidade de imóveis, às vezes, em zonas centrais, em lugares que poderiam ter prédios ou desenvolvimentos muito maiores, que estão sendo utilizados, sei lá, como um pátio de estacionamento, só com o mato crescendo em cima, né? E aí tem uma coisa interessante nesse teu ponto. À medida que não se ocupa um espaço urbano central, né? Porque, sei lá, tá na mão de uma família que de repente não tem necessariamente o recurso para fazer aquele desenvolvimento naquele momento, ou principalmente não tem a disposição para fazer esse desenvolvimento. O imóvel fica um imóvel caro, muito bem localizado, cercado de infraestrutura. E aí um projeto que poderia acontecer ali vai se espalhando, né? Joinville, né? E a gente pode falar isso com uma certa propriedade. Quanto mais a gente enxerga Joinville, mais a gente vê Joinville se espraiando, né? Se Sim. espraiando justamente é imaginar assim, ela vai se esticando, se esticando, se esticando. Por que ela vai se esticando? Porque lá na ponta, onde ainda hoje é um pasto, o terreno é mais barato. Então, às vezes, em vez o conjunto residencial sair próximo de uma área central onde tem infraestrutura, o preço não comporta, aí vai lá e coloca aquele prédio, né, lá numa pontinha onde que até hoje era um pasto, e aí você começa a fazer uma confusão no zoneamento, obviamente porque ali o custo comporta você fazer uma construção e chega no preço que você consegue remunerar a construção, remunerar a compra do terreno e principalmente trazer o resultado financeiro, que de novo, né, é o que toda empresa busca. Viabilizar o empreendimento, né? Viabilizar o empreendimento. E como é que se resolve isso? Exige muitos estudos, na verdade. Claro, tem terrenos que são óbvios, que tu olha e tu diz, não, aqui caberia um prédio de 30 pavimentos, não sei como ele não aconteceu ainda. E o detalhe é que você vende terreno no céu, literalmente, porque você vai empilhando, né? Exatamente, cada um compra a sua lajezinha ou o seu espaço de uma laje e vai empilhando, e um terreno que às vezes tem 1.000, 2.000 metros quadrados vira 10, 20 mil metros, né? Inclusive, esta é uma forma de fazer, né? Às vezes, quando você consegue reunir os investidores, você pode pegar um terreno, que na verdade seria ocupado por uma casa ou um prédio de um ou dois pavimentos, que às vezes é o que está na capacidade do investidor naquele momento, e transformar em 5, 6, 30, se for o caso, novas réplicas do mesmo terreno. Sim, exatamente. E no fim, esse é um modelo que a gente vê acontecendo cada vez com mais frequência, cada vez mais incorporadoras aderindo a esse modelo de, ao invés de tu vender um apartamento, tu vender uma laje ou tu vender vários espaços, tu vender uma sociedade, uma cota daquele terreno, daquele espaço,
para, enfim, verticalizar aquilo e para tu trazer uma rentabilidade em cima daquele terreno que por hora estaria parado. E vamos lá, né? A gente acabou de falar de centro de cidade, às vezes terrenos mal aproveitados. Aliás, né? Fica aí a dica também, né? O que está acontecendo hoje, né? À medida que o centro não é ocupado, a prefeitura, a própria legislação municipal já instituiu o IPTU progressivo, né? Ou seja, se você não dar um destino para que o teu imóvel possa efetivamente estar cumprindo o propósito de servir a comunidade, de servir a cidade, né? E às vezes ele pode, inclusive, ser um risco para a sociedade quando ele é um imóvel que foi abandonado, depredado, e aí, obviamente, de novo, todo tipo de pessoas que não têm onde ficar começam a ocupar esse imóvel, ele tende a virar também um problema social. Sim. Então, o que as prefeituras hoje estão fazendo? IPTU progressivo, ou seja, se você não ocupa o imóvel, né, ele vai se tornando mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, e no final, às vezes aquela pessoa que guardou o imóvel pensando em passar um patrimônio para a próxima geração, cuidado, pode estar passando uma dívida maior ainda para a próxima geração. Né? Dói literalmente no bolso, né? Sim, e às vezes é a forma de fazer as coisas acontecerem. Sim. Mas vamos lá, quando a gente fala desenvolvimento imobiliário, a gente já trouxe um pouquinho, o que tem que se avaliar quando se pensa em desenvolvimento imobiliário, Nicolas? Acho que além da localização, como a gente já comentou, um primeiro ponto importante é avaliar o entorno do imóvel, avaliar o que tem ali na região, tanto o que está se desenvolvendo quanto o que já existe ali, para não acabar oferecendo mais do mesmo, né? Sim, porque baita frase. no fim, tá todo mundo fazendo galpãozinho de 500 metros quadrados aqui e vou fazer também. Quando tu vê, tá com um monte de galpão sobrando porque todo mundo fez igual e a demanda nem era tão grande quanto se estipulou ali, né? Bingo, conhecer o entorno. Esses dias eu tive a oportunidade, essa semana, né? A gente está trabalhando justamente no desenvolvimento imobiliário e dentro da nossa definição de prognóstico está ali entender essa região. Né? E como é que você entende uma região? Dá para você dar a olhada do Google? Dá. Mas o Google não está tão atualizado quanto, o certo é você ir em loco. Né? Então, neste caso, era o imóvel que você bem conhece que está à margem de uma rodovia. Eu vim percorrendo a rodovia, fazendo o registro, parava o carro, registrava o que de fato tinha, o que estava acontecendo, né? E boa parte das ideias que a gente já estava imaginando, ela vem ao encontro do que a gente acabou de colocar aqui agora, né? Você tem uma ocupação já acontecendo de tudo que poderia ser um potencial, uma oferta para aquele imóvel. Por exemplo, a gente falou posto de gasolina, né? Sim. Eu contei nesta visita num raio que talvez não passasse de 10 quilômetros, talvez não passasse de 8 quilômetros de raio, vamos dizer, para frente e para trás. Eu contei pelo menos, na verdade foram 5 postos de gasolina, agora lembrando. 5 postos de gasolina. E uma das nossas recomendações, assim, óbvias, até pela característica do terreno, que teria 2 frentes, uma para rodovia e outra, seria colocar um posto de gasolina que já não cabe mais. Já está saturado, né? Exatamente. Talvez mais até mesmo. alguns daqueles ali já erraram no colocar um posto de gasolina porque virou mais do mesmo realmente. E acho que além de avaliar o entorno, avaliar o que já existe ali, conseguir, e isso vem com o tempo, isso vem com experiência também, essa questão de avaliar como é que vai progredir o bairro, como é que vai progredir aquela rua, como aquilo tudo vai se desenvolver. A gente tem indicadores que a gente consegue avaliar dizendo, não, aqui vai se tornar uma região mais residencial. Claro, isso tudo são estimativas de futuro, né? Mas são indicadores que a gente consegue avaliar realmente o potencial de uma região, se ela vai se tornar mais industrial, se ela vai se tornar residencial, porque daí realmente, às vezes, tu faz uma indicação de um negócio e se tu não avalia o que a região vai ser daqui a 5 anos, é um tiro no pé que tu vai ter criado um negócio que talvez agora seja um sucesso, mas em 5 anos já não faz mais nem sentido estar ali, né? Aí eu vou dizer assim, um desenvolvedor imobiliário, ele não pode ser o cara, por exemplo, de um avaliador imobiliário, que também eu acho que não pode ser esse tipo de cara, que consegue só trabalhar atrás de uma escrivania.
né? Você tem que ir a campo, né? Como desenvolvedor imobiliário, você é obrigado a ter relacionamento dentro dos órgãos da prefeitura, né? Seja ele um órgão de desenvolvimento urbano, uma secretaria de desenvolvimento ou uma secretaria de cuidado ambiental do município. Enfim, você tem que conversar com essas pessoas, entender o que o município está pensando para ali. Outra ponta, né? Câmara de Vereadores, né? Entender, conversar, verificar se não existem projetos já sendo apontados para aquele entorno. Então, você conversar com o teu vereador, e é importante a gente dizer essa palavra, né? O teu vereador é aquele vereador que você votou, que você confia e que você pode, de fato, ter um relacionamento com ele. Eu acho que quando a gente fala de política, você tem que levar em consideração o relacionamento, porque uma sociedade se constrói, né? Uma cidade se constrói com a vontade de todos, né? Uma combinando a outra. Exatamente. Então, ir para a prática, acima de tudo, e conversar. Não é só sentar e imaginar a teoria que já está estabelecida. E aí eu vou te fazer outra pergunta, né? Perfil socioeconômico é importante? Com certeza é um fator que não dá para desconsiderar, né? Não dá para deixar de lado. Por quê? Porque não adianta tu botar um produto num imóvel, um produto numa região, que não vai conversar em nada com o entorno dele, em nada com o perfil socioeconômico do bairro. Então, se tu pega um bairro puramente residencial, de famílias que estão lá há gerações e gerações, e tu vai querer criar um negócio totalmente diferente, totalmente revolucionário, às vezes ele não vai ter a mesma aceitação ali naquele lugar do que uma zona nova se desenvolvendo, algum crescimento novo, algum organismo novo que já está fomentando essa criatividade, digamos assim, né? Às vezes... Seria muito bom imaginar o Minha Casa Minha Vida no centro da cidade. Exatamente. No entanto, quanto custa um terreno no centro da cidade? Custa muito caro. Então, assim, você já não consegue combinar o valor do terreno com o valor da construção, com o bolso, né? Com a capacidade financeira de quem eventualmente vai morar ali. Então, de novo, né? Você tem que entender o produto, a localização, para botar algo que combine com ele. É isso? Sim, exatamente. E, no fim, também, assim, regiões que têm mais população de trabalho, efetivamente, que trabalha nas indústrias, às vezes faz sentido, do lado daquilo ali, tu desenvolver um produto... residencial, moradia. Tanto um residencial, mas também um produto para essa população trabalhar. A gente vê aqui em Joinville muito claramente a mão de obra que hoje trabalha no Distrito Industrial Norte, muito dela acaba vindo da zona sul da cidade, passa 40... saga, né? É uma saga todo dia, passa 40, 50 minutos ou mais até 40, no 50 trânsito. minutos é que está no fácil, centro, né? Eu acho que ali a gente já está falando 1 hora e meia, tranquilo, dependendo do horário, pode ser até mais, né? Exatamente. Então, no fim, acaba gerando diversos problemas acumulados junto com isso, de trânsito, de infraestrutura urbana para essa população se deslocar de uma zona para outra da cidade, quando às vezes o desenvolvimento de um produto ou regiões industriais no sul, como já tem projetos tanto incentivados pela prefeitura quanto projetos particulares, Sim. Eles acabam trazendo esse desenvolvimento industrial para aquela região, e é uma região que a mão de obra está fácil, está ali a 5, 10 minutos. Ou seja, há uma bicicleta de distância, Uma podemos bicicleta falar. de distância, exatamente. E aí, assim, a bicicleta, além de botar você em movimento, ela pode, de novo, né, a partir do momento que também a própria cidade contribui para desenhar as ciclovias, né, onde o ciclista possa estar tranquilo e protegido do trânsito, que pode ser um pouquinho mais agressivo às vezes, é tudo de bom, né? É saúde, é bem-estar, é tempo economizado, né? E é proximidade com o trabalho. Sim. Se esse é o momento. Quando não está chovendo, vira... A chuva às vezes pode atrapalhar, mas junto, assim... né? Cara, hoje tu olha a quantidade de motos, né, circulando, e pior, alguma coisa aí que eu também me assusto, às vezes é aquelas motinhas elétricas, que o pessoal vem de tudo que é de lado, inclusive de cima do poste, eu acho, porque foi carregar lá em cima. Quase isso. Bom, brincadeiras à parte, né, é um problema que a sociedade também vai ter que lidar logo, né. Nós falamos do perfil
econômico, né? Que às vezes você tem que também combinar o terreno, o que vai ser feito em cima dele, com o que mora ali próximo, né? Ou seja, com o bolso de cada um. Agora, a questão de idade de quem mora na região tem influência? Tem influência também, assim como em todos esses outros fatores, num sentido de que um bairro com uma população majoritariamente idosa, majoritariamente, enfim, acaba não tendo espaço para alguns negócios se desenvolverem, algumas coisas se desenvolverem, quanto num bairro com uma geração mais jovem, uma população mais jovem, uma população ainda em faixas etárias de trabalho. Isso tudo são dados que é muito relevante levar em consideração quando está se pensando num desenvolvimento do que quer que ele seja, né? Se é um desenvolvimento residencial, se é um desenvolvimento industrial, todos esses fatores eles têm que muito ser levados em consideração. Pegando um pouquinho de gancho aqui, né? As nossas fases da vida determinam o tamanho do espaço que a gente, vou falar de moradia, né? Que a gente precisa para morar, né? Quando você é solteiro, talvez não necessariamente, um jovem solteiro, vou imaginar assim, não necessariamente você deveria já estar investindo na aquisição de um terreno, de um apartamento, a não ser que você veja isso como uma oportunidade de passagem para ganhar, guardar o teu dinheiro de alguma forma e depois valorizar outro, né? Mas você deveria estar mais suscetível a morar perto do teu trabalho, e daí eu entendo que se é para morar perto do trabalho, o modelo oferecido perto do trabalho, quando está se imaginando um público jovem, que talvez não seja casado, não tenha filhos, seja um modelo de locação, né? Local, o famoso estúdio, né? No estúdio, cara, qualquer 25 metros quadrados dá para uma pessoa solteira morar num castelo. É verdade? Você já fez isso, né? Sim. Tem espaço de sobra quando tu pensa em uma pessoa sozinha, uma pessoa... ou até mesmo um casal jovem que às vezes está começando a vida, trabalha próximo daquilo, te dá muito mais qualidade de vida, estar ali perto, dependendo de com o que se trabalha ou onde se trabalha, tu tem uma região em volta toda desenvolvida, com restaurantes, com lazer, com academia, enfim, diversas facilidades que te fazem conseguir morar ali dentro daquele... Viver num lugar. Viver quase dentro daquela bolha da... Agora vamos para outra etapa, né? Eu falei do jovem, aí que chegou, casou, vai ter filhos, né? A partir do momento que você casou, vai ter filhos, as tuas necessidades começam a mudar. Invariavelmente, as crianças, elas costumam ter que ocupar uma área onde esteja próximo de creche, né? Depois vem a história da vida escolar, então está próximo de escola, eventualmente próximo de algum lugar que você tenha mais infraestrutura para fazer uma consulta médica, principalmente quando ainda são as crianças, né? E tudo isso não vai estar, talvez, no mesmo espaço. Aí você está falando de um outro ponto, um outro movimento dentro da mesma cidade, onde seja um apartamento, seja uma casa, já vai estar comportando 3 pessoas, e essas 3 pessoas precisam ter uma estabilidade, né? Tem que ser, de fato, um ninho, Sim. né? A partir do momento que a família, deixou de ser 3, virou 4, virou 5 pessoas, né? Você tem que ter uma outra situação. Uma coisa que nós não podemos esquecer também, à medida que as famílias crescem e a outra parte da família envelhece, né? Hoje o velhinho já não está mais para morar sozinho, daí de repente vem morar com o filho, com a filha, né? E aí isso também aumenta a família. Ou ainda, né? Depois que esse casal cumpriu a etapa dele de perpetuar a espécie, vamos falar assim, né, ele vai ter a síndrome do ninho vazio, né? A síndrome do ninho vazio é estar morando numa casa muito maior do que você precisa. Talvez seja a ideia trocar por uma casa menor, né, mais adequada, um apartamento, e aí vem um outro trechinho da vida, né? Sim. Até ter o trecho que você vem morar junto com Sim. a família se tornando grande de novo. São grandes etapas, né? E cada uma com a sua necessidade, cada uma com os seus pontos de interesse específicos. Então, com certeza, a idade da população é um negócio a ser levado muito em consideração. Mas, além da idade das pessoas que vão estar ali na região, acho que a idade e a maturação do imóvel também é um negócio muito relevante, né? O que é maturação do imóvel? É tu conseguir entender de um imóvel e de uma região se ele já está pronto
para se desenvolver como indústria, se ele está pronto para se desenvolver como residência. Tu entender em que etapa do ciclo de vida daquele imóvel ele está. A gente geralmente fala em 3 etapas, né? Quais seriam elas? Bom, eu primeiro acredito que tudo começa com uma área rural, né? Então, assim, você tem o imóvel rural que vai cumprir o papel rural, a cidade tende a se espraiar, ou seja, tende a se estender, vai chegar um momento em que aquele imóvel rural, em geral, ele vai ser provocado para ser um imóvel industrial ou logístico, dependendo dele estar próximo ou não de uma rodovia. Cumprida essa etapa, à medida que a cidade começa a se consolidar ao redor daquilo que um dia já foi distante, que um dia já foi pasto, vai vir a provocação do momento comercial, né? Então, assim, aquele mesmo galpão que abrigou uma indústria, à medida que a cidade encostou nele, ele ganha valor para estar abrigando um comércio, né? Seja um supermercado, um atacarejo, uma loja de departamentos, né? E aí a cidade começa e continua a se desenvolver até que vem o outro momento em que aquele mesmo imóvel pode dizer assim, agora ele já cumpriu a proposta dele, derruba, coloca tudo no chão e vamos botar um prédio residencial aqui e vamos multiplicar os nossos solos em diversos andares. Para mim, essas são as etapas que podem acontecer. Aqui eu estou falando, obviamente, de um mesmo imóvel, né? Tinha o boizinho, né? Saiu o boizinho, entrou o galpão, né? Saiu o galpão recebeu um retrofitting ali, virou uma área comercial, né? Viveu os seus 30 ou 50 ou 60 anos, vem abaixo e agora vamos botar um prédio. Legal. Acho que também é muito relevante essa idade do imóvel, toda essa questão para entender o que se desenvolve ali. Até porque os imóveis não foram feitos para durar para sempre, né? Exatamente. Tudo tem um prazo de validade, né? Tudo tem um prazo. Retrofitting é um tema, Nicolas, que a gente pode uma hora trazer aqui, porque muitos prédios, né, a gente viu isso ano passado, na região de São Paulo estão sendo reclassificados. Imagina, né? A gente visitou um prédio corporativo, que era da Telefônica. Esse prédio ele foi descascado de toda aquela sua originalidade e transformado em estúdios para que pessoas pudessem ocupar novamente o centro da cidade. Isso é desenvolvimento imobiliário. Exatamente. No fim, esse centro de São Paulo e também de algumas outras capitais, principalmente do país, a gente vê muito esse movimento de retrofitting, sejam imóveis residenciais, sejam imóveis comerciais, se transformando e ganhando novos usos, como para estúdios, às vezes prédios de 50, 60 anos, de apartamentos de 200 metros quadrados, como era comum, acabam podendo virar cada um deles 4 ou 5 lofts. Ou 10, né? Ou 10, inclusive, dependendo do layout. E, no fim, são regiões que as cidades elas acabam se desenvolvendo a partir do centro. Os centros, em certo momento, eles acabam se esvaziando de alguma maneira, virando pontos que, seja porque o valor subiu muito, seja porque ficou muito caro estar ali, seja por questões de segurança, as populações acabam se deslocando em si para regiões satélite a partir do centro e começa a desenvolver aquelas regiões, os centros vão se esvaziando aos poucos. Então, esse movimento que acontece agora, como no centro de São Paulo, de retrofit dos imóveis, de retomar o centro, de tentar trazer as populações de novo para perto, é um movimento que a gente vê acontecendo em diversas cidades aí do país, né? Eu acho que o importante é você imaginar as pessoas efetivamente morando, né? Que a gente também pode ver alguns fenômenos de centros da cidade que eles acabam, por exemplo, sendo ocupados durante um período, ou seja, durante o período do comércio. Fechou o comércio, deu 18 horas, baixou a porta da loja e todo mundo esvaziou aquele centro. Tem alguns lugares que ele vira Walk Dead, né? Sim, vira um espaço que a população que transita ali quando está tudo fechado acaba transmitindo em certos momentos uma insegurança, em alguns lugares realmente vira... E cria insegurança pública, né? Assim, hoje todas as cidades elas brigam, né, com essa situação do consumo de drogas e tal. O consumo de droga ele vai acontecer nos cantos ermos, sem pessoas ocupando, sem famílias ocupando, vamos falar assim,
e principalmente com pouca iluminação, e iluminação se desarma com uma pedra, né? Então aí que acontece as coisas acontecerem. Sim. Muito bem. Maturidade do imóvel a gente falou. Agora vamos lá. Investimento, né? Eu tenho um imóvel, meu imóvel, sei lá, foi uma herança que eu ganhei, está no centro da cidade e eu não tenho recurso para investir. O que eu devo fazer? Isso também são questões muito interessantes de se analisar, porque dentro de um mesmo imóvel, dentro de uma mesma área, existem diversas opções de investimentos que tu pode fazer ali para valorizar aquele imóvel, para transformar ele. É aquilo que a gente diz que um terreno de mato não pode valer o mesmo que um terreno que já foi drenado, que já está terraplanado. Então, isso tudo são coisas que, mesmo que... E é caro fazer isso. E é caro fazer isso, exatamente. E mesmo que tu não desenvolva efetivamente um prédio ou uma área comercial ou um galpão ali em cima, o fato de fazer pequenas mas valiosas transformações no imóvel já acaba valorizando ele de diversas maneiras e multiplicando o rendimento dele por algumas vezes, né? Mas além disso, a questão de investimento é um negócio que se desenha junto com o desenvolvimento imobiliário, se cria cenários e opções para o proprietário daquele terreno, do que ele pode desenvolver, se ele vai fazer aquilo sozinho, se ele vai fazer aquilo com parceiros, que é uma questão também muito relevante. Às vezes, eu tenho terreno, mas eu não tenho dinheiro para investir aqui em cima, mas eu queria valorizar isso de alguma maneira. Estou com um terreno parado para vender há 10 anos, já cresceu mato em cima, já tem árvores grandes ali em cima. Mas eu quero vender, eu quero fazer alguma coisa com aquilo ali. Às vezes, tu trazer um parceiro para perto, ter um parceiro junto para desenvolver aquilo, pode ser a grande solução. No fim, é o que as incorporadoras acabam fazendo quando fazem permuta do terreno por... E às vezes, assim, muita gente bota lá a placa, aluga-se terreno, né? Uma alternativa. Não quer se desfazer do terreno, põe uma placa de aluguel. Às vezes, quando a gente pode trabalhar o desenvolvimento imobiliário, né, melhor do que o terreno, às vezes, alugado, você pode trazer um parceiro que ocupe aquele imóvel, sei lá, instalando o serviço dele, a oferta dele, você fazer um percentual em cima do que ele está ganhando, né? É uma outra forma de você ganhar o teu aluguel, né? Às vezes a gente diz aquela máxima, né? O óbvio precisa ser dito, né? E às vezes o que é óbvio para um não é óbvio para outro. Nós que atuamos dentro do mercado de desenvolvimento imobiliário, a gente costuma viver experiências, né? Visitar lugares, se inspirar com projetos, estudar a legislação e podemos, dentro disso, né, olhar o imóvel, propor, criar uma alternativa para que, de fato, ele tenha uma ocupação dentro do bolso, da capacidade, ou ainda, né, envolvendo uma parceria pequena ou mesmo uma parceria grande onde se atrai investidores, né? O desenvolvimento imobiliário faz esse caminho, a TILP Desenvolvimento Imobiliário está aí para atuar nesse ponto. Se faz sentido para você, a gente está aqui, viu? Muito bem. Legislação. Legislação é um negócio que muitas vezes não é a primeira coisa que se pensa, mas quase deveria ser. Mas o cara comprou o terreno, é dele, ele não pode colocar o que ele quiser em cima? Com certeza não, senão... Mas como não? Eu não posso assim, cara, ter uma transportadora no centro da cidade de Joinville é ótimo, né? As pessoas todas ali já estão no redor, banco, lanchonete, restaurante. Não posso ter uma transportadora no centro da cidade? Vocês conseguem imaginar a bagunça que seria se uma transportadora com 70, 80, 100 caminhões circulando diariamente saísse todos os dias do centro da cidade? Então, no fim, a legislação está aí justamente para regular essa questão de ocupação dos espaços, o que pode e o que não pode ocupar cada espaço, porque senão a gente cria um caos urbano que não se resolve de jeito nenhum. Fica amarrado em algumas coisas que tu simplesmente não consegue se desvincular tão rápido, e por isso que existe todo um planejamento em cima disso. Existem zoneamentos dentro da cidade, existem regiões que se entende que tu pode instalar uma transportadora, porque o escoamento para BR, o escoamento para as rodovias vai ser fácil. Mas tu falar em estar no centro da cidade, ter que pegar, às vezes, vias de mão simples. Ou vias que mudaram a mão, vias que mudaram de mão.
e passar com carretas, com bitrens, ou às vezes até mesmo assim, para delimitações de altura, delimitações de como construir um imóvel, as cidades elas precisam ter regras de ordenamento territorial, regras que vinculem essa questão, porque senão a gente acaba criando animosidades de poder fazer desnecessárias, de poder fazer um prédio de 30 pavimentos no final de um bairro que só tem casa. Tu cria um choque ali que acaba sendo muito difícil de se desvincular, e toda a infraestrutura urbana que se envolve também, né? A cidade de Joinville já teve no seu centro as principais indústrias, né? A indústria de fundição Tupi, por exemplo, que está hoje também no bairro Populoso, ela já funcionou no centro da cidade de Joinville, né? Então, uma cidade dinâmica, ela precisa se regular, né? Você contar com um agente de desenvolvimento imobiliário é vital para que você possa, primeiro, fazer uma aquisição correta, segundo, dar destino ao imóvel que você já tem, terceiro, poder avaliar as diversas variáveis, né, que estão presentes hoje ou que estarão presentes no futuro, para você decidir o que cabe naquele momento, né, ou talvez no momento presente, dentro do seu imóvel. Para quê? Para que você possa ter uma rentabilidade. Afinal, Nicolas, né, ter um bom imóvel e bem ocupado é sinônimo de rentabilidade. E o imóvel cresce o valor para o futuro. É isso? Exatamente. Bom, acho que deu para entender um macro do que significa o desenvolvimento imobiliário, do que a gente faz nesse desenvolvimento, como esse setor funciona, como isso se desenvolve. Caso você queira saber mais, como o Jonas comentou, a gente está à disposição, a gente está aqui. É só entrar em contato pelo telefone 47-99-100-2010 ou através das nossas redes sociais, Tilp Desenvolvimento. Obrigado a todos. Até lá, a gente se espera ou se vê no próximo programa.